dos pais, né? Pai e mãe, acredito que quase todos que estão aqui são pais, são mãe. E quando a gente tem filho, a gente passa a viver a vida numa perspectiva diferente, não é? Acredito que todos que planejam ter também no futuro já têm o pensamento de deixar algo, construir algo para os seus filhos. E é algo assim que nós lá em casa sempre conversamos, eu e o Andres, o que nós vamos deixar para o Mateus? Ou a gente fala, nossa, os nossos bisavós, tataravós que a gente nem conheceu, eles deixaram algo. Eu sempre falo assim, que eu me orgulhava muito que o meu bisavô, o nome da escola que eu estudei na infância era o nome do meu bisavô. Então, eu nunca vi ele, eu só conheço por foto. Mas era algo que eu me orgulhava, porque a minha escola tinha o sobrenome do meu bisavô, tinha o meu sobrenome. E eu via foto, ouvia histórias, relatos do que ele fez lá pela comunidade, lá no Florido, onde a gente morava. E a tamanha importância que ele foi naquele local, que a escola teve o seu nome. Então, algo assim que eu pensava, o que ele fez naquela época? O que ele deixou naquela época que foi gravado o nome dele lá, né? Histórias que eu ouço dele. E daí eu penso assim, o que os meus bisnetos vão pensar de mim, ou vão falar de mim, ou vão lembrar de mim? Porque eles não vão me conhecer. Mas, talvez eu deixarei algo para eles. Eu quero deixar algo para eles. E eu quero deixar algo bom para eles. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa no legado que a gente quer deixar. Tanto para os nossos filhos, que vivem com a gente hoje, quanto para os nossos netos, que nos conhecerão, talvez, para os nossos bisnetos, que nos conhecerão por foto, por vídeos, né? Daqui uns anos vai estar bem modernas as coisas, para os nossos tataranetos. E o que eles vão lembrar de nós, ou o que eles vão achar de nós, o que eles vão receber de nós, o que nós vamos ter deixado para eles. Espero que não seja apenas bens materiais, espero que seja uma vida, uma história, um legado de amor ao Senhor. E é sobre isso que eu quero partilhar conosco, com a igreja, nesta noite. Tudo que nós construirmos hoje ecoará por gerações. E quando a gente vai na Bíblia, a gente vê na Bíblia inteira homens e mulheres que construíram algo, que deixaram algo. O próprio Jesus, que deixou a salvação para nós. Mas hoje eu gostaria de falar de um homem que foi pecador assim como nós, que viveu o Evangelho assim como a gente busca viver e que morreu em amor a Cristo. Hoje nós vamos partilhar um pouquinho sobre a vida de Paulo. E eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia em 2 Timóteo, o capítulo 4. O capítulo 4, versículo de 1 a 8, a gente vai estar lendo, meditando. Quem trouxe a sua Bíblia, não sei se vai ter no telão, não passei para o pessoal da mídia. Mas fiquem com suas Bíblias, que hoje a gente vai ler bastantinho um pouco. 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 a 8. Essa carta que Paulo escreveu para Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu, que tem relatos. Então, entende-se que foi a última carta, foi a última escrita. No final da vida de Paulo, Paulo escreve para Timóteo. Paulo ele escreveu para igrejas e Paulo escreveu também para líderes de igreja. Timóteo ele era um líder. E Paulo escreveu para Timóteo, instruindo como Timóteo deveria agir na sua comunidade, como ele deveria agir com os irmãos, como líder. E Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele está preso e ele já sabe que o fim está próximo. Ele já sabe que logo, logo ele irá partir, irá estar na glória com o Senhor. E ele deixa os últimos relatos aqui para Timóteo e eu gostaria de ler com vocês. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 8, diz assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. E aí Paulo encerra dizendo assim: combati o bom combate, terminei a carreira. Ou em outras versões, completei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aqui Paulo, já no final da sua vida, ele traz para Timóteo, e os 2 últimos versículos: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo, depois de tudo que ele viveu, ele teve por êxito declarar essas palavras. E o primeiro legado que a gente vê de Paulo é que ele respondeu o chamado de Cristo. Vamos voltar lá atrás. Antes de Paulo conhecer a Cristo, o Cristo de Deus, o Salvador, o Messias, Paulo, ele era um fariseu, ele era da tribo de Benjamim, e ele tinha a cidadania romana. Ele era judeu, mas ele tinha a cidadania romana. E ali, logo depois que Jesus morreu, foi aos céus, lá em Atos, onde vem a descida do Espírito Santo para aqueles que estavam lá adorando, esperando a vinda do Espírito Santo que Jesus havia prometido, Paulo, que se chamava Saulo, ele é conhecido como Saulo de Tarso, ele era um homem que perseguia esses cristãos que estavam ali seguindo Jesus. Então, naquele tempo, ali naquela época, logo que Jesus morreu, foi aos céus, o Espírito Santo desceu, estava um clima muito hostil contra os cristãos que seguiam a Cristo. Porque existiam aqueles 2 grupos, aqueles que serviam a Deus, que eram os fariseus, que eles tinham a Deus como seu Senhor, e eles não acreditavam em Jesus. Não criam que Jesus era o Cristo enviado por Deus. Não criam que Jesus era o Messias, aquele que viria para salvar. Então, eles achavam que Jesus era um falso profeta, um baderneiro. Isso a gente vê ali nos evangelhos. E daí Atos mostra ali, a partir da segunda metade ali de Atos, começa a mostrar a história de Paulo, que Paulo era um perseguidor dessas pessoas que acreditavam em Cristo como seu Senhor Salvador. Tanto ali em Atos 7, a gente vê Estevão, foi um mártir que pregou o Evangelho de Cristo, e ele foi levado à sinagoga onde Paulo era um dos fariseus, e ele foi apedrejado porque ele proclamou o Evangelho de Cristo Jesus. Então Paulo, tanto ali em Atos 7, mostra que as vestes de Estevão, quando Estevão foi apedrejado, foram jogadas aos pés de Paulo. Então Paulo, ele era um perseguidor do Evangelho. Em Atos 9 diz que Paulo respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Então Paulo era um perseguidor. Paulo, ele perseguia aqueles que criam em Jesus. Em um dado momento dessa história, Paulo, com tamanha vontade de destruir essas pessoas, destruir esse falso mestre, esse ensinamento desse falso mestre, ele pede uma carta para os sacerdotes lá do templo, dos fariseus, para ele ir até Damasco, e lá em Damasco ele ia tentar destruir aquele grupo de cristãos que estavam se levantando, porque o Evangelho de Cristo estava se espalhando, e em lugares pessoas iam falando, iam vendo os milagres que estavam acontecendo, mesmo depois que Jesus já tinha ido aos céus. Então o Evangelho estava começando a ter aquele burburinho, e Paulo queria exterminar isso logo. Então ele foi até Damasco, ele pediu uma carta para ele com a autoridade dos judeus, dos fariseus, para ir até Damasco e destruir esses cristãos, esse grupo de cristãos. E na estrada para Damasco, acontecerá algo que mudará a história da vida de Paulo e toda a história, a nossa história. Claro que se não fosse Paulo, o Senhor enviaria outro, mas foi Paulo, aquele que ouviu a voz do Senhor.
E eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia em Atos 9. E a gente vai ler esse encontro que Paulo teve, que Saulo teve no caminho para Damasco. Atos 9, versículo 3, diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Aqui está falando de Paulo. Ele caiu por terra e uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aqui é a voz que está falando para Paulo. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão. Abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles os levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de tudo de mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis, e perante ao povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus. Todos os que ouviram ficaram perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém, aqueles que invocavam o seu nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Então, o primeiro ponto, o primeiro legado que a gente vê na vida de Paulo é que ele respondeu ao chamado de Cristo. A gente lê esse texto, eu falei, eu preciso ler esse texto inteiro. Por várias vezes a gente lê a Bíblia, estuda, mas quando a gente se atenta a cada detalhe dessa passagem da vida de Paulo, desse momento onde de perseguidor, de um homem perseguidor, ele ouviu a voz de Cristo e ele atentamente respondeu. E algo que fica bem marcante nessa passagem, que ele respondeu: Senhor, o que queres que eu faça? Que nós possamos, todos os dias, pensando naqueles que estão lá na salinha, nos nossos, pensando naqueles que virão após nós, que nós possamos todos os dias responder ao chamado que Cristo tem na nossa vida. Deus chamou todos nós para algo. Todo mundo foi chamado para algo. Nem todo mundo foi chamado para ser que nem Paulo, pregador, evangelista. Mas você foi chamado para algo. Eu fui chamado para algo. E até que a gente descubra isso, a nossa vida ela não vai fazer sentido. Paulo, ele vivia uma vida, mas a vida dele não fazia sentido. A vida dele começou a fazer sentido a partir do momento que ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Que nós possamos ouvir o chamado do Espírito de Deus. Muitas vezes ele já nos chamou.
E às vezes a gente se nega a fazer. Eu me neguei, talvez você se negue. Mas o dia que o Senhor pegar você de jeito, assim como Ele fez com Paulo, que as escamas dos olhos deles caíram, dos olhos dele caiu, e ele passou a ver. E eu acredito que essa passagem a gente pode ver também pela questão espiritual, pelo lado espiritual. Que as escamas dos nossos olhos possam cair para a gente ver a beleza e a maravilha que o Senhor tem para nós, para a nossa vida. Tudo aquilo que a gente vivia antes, a gente pode deixar para trás. Paulo, ele era um perseguidor. Ele era um perseguidor. Talvez a gente fala, Carol, eu sou pecadora, eu sou pecador. Como que eu vou aceitar esse chamado e vou deixar as minhas coisas que eu não tenho força para deixar para trás? Sim, você pode. Paulo passou de um perseguidor a um proclamador do Evangelho. Então você pode, o Espírito Santo de Deus, ele te chama, e ele te chama cada vez que você abre a sua Bíblia. Cada vez que talvez você recebe uma palavra, você acha insignificante. Cada vez que ele incomoda o seu ser, incomoda o seu coração para falar, ei, faça aquilo que eu te chamei. Ei, faça aquilo que eu te chamei. E que você, que eu, possamos responder prontamente, Senhor, o que queres que eu faça? Que nós possamos estar atentos e dispostos a falar isso. Porque Paulo, ele falou. E ele enfrentou milhares de coisas pela frente. E é isso que nós vamos ver agora. O segundo legado de Paulo foi que ele viveu pela fé. Então, Paulo teve uma vida antes de aceitar Jesus, antes desse encontro que ele teve no caminho de Damasco, onde as escamas dos olhos dele caiu, e ele teve uma nova vida após isso. Mas não foi fácil a vida de Paulo. Assim como a nossa vida não é fácil, não será fácil quando a gente falar, Senhor, o que queres que eu faça? Muitas vezes as pessoas acham que por estarmos na igreja é tudo fácil, tudo mil maravilhas, ou porque a gente vive o Evangelho do Senhor, faz as coisas para Deus, acha que tudo é fácil. Não é fácil. E a gente vê com Paulo, mas mesmo assim ele viveu pela fé. Os irmãos não precisam abrir, mas eu vou ler Gálatas 2, o versículo 20, diz assim. Paulo está falando em mais uma carta que ele enviou para os irmãos da igreja da Galácia. Já estou crucificado com Cristo, e eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por amor a mim. Paulo, ele viveu pela fé. Posteriormente, no mesmo Atos 9, onde Paulo aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, onde os olhos dele se abriram e ele falou, Senhor, queres que eu faça? Aqueles cristãos, eles ficaram com medo de Paulo. Eles pensaram que Paulo, ele estava disfarçado lá para pegar eles. Achando que Paulo se disfarçou dos seus para pegar eles e levar presos. E eles quiseram matar Paulo. Eles quiseram pegar Paulo e jogar fora. Falar, vai embora, vai. Então ali Paulo já começou, de uma certa forma, a viver aquilo que ele fazia. Mas mesmo assim ele viveu pela fé. Então, um período onde que Paulo viveu ali, fez as suas viagens missionárias, foi um período de cerca de 10 anos. E ele viajou para vários lugares, ele levou a mensagem de Cristo em vários lugares, tanto nas províncias do Império Romano, na Galácia, na Macedônia, na Ásia, e ali naquela região, principalmente ali da Europa, ali da Ásia, onde o Evangelho foi se espalhando. E Paulo foi um precursor, de um perseguidor a um precursor do Evangelho. E muitas coisas aconteceram, e uma delas foi que Paulo teve que descer de um cesto e fugir de uma prisão. Depois Paulo ele foi expulso na Antioquia pelos poderosos da cidade. Depois Paulo foi apedrejado em Listra e quase morto. Depois Paulo na Macedônia foi açoitado. Ele foi perseguido pelos judeus em Tessalônica. Ele ficou preso em uma confusão em Éfeso por pregar o Evangelho.
Em Jerusalém, ele foi acusado injustamente de ter levado um grego ao templo. Ele foi preso e enviado a Roma, e lá ele sofreu um naufrágio ainda. Na ilha de Malta, ele foi picado por uma cobra venenosa. Então, só um resuminho de tudo que a gente vê ali em todas as cartas que Paulo escreveu, as 13 cartas que Paulo escreveu, do que ele passou. E mesmo assim, quando ele chegou lá no fim da vida dele, ele pôde dizer aquelas palavras: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós, na nossa caminhada cristã, nós passamos e vamos passar por muita coisa. É ingenuidade a gente dizer que não. Vamos ser perseguidos injustamente muitas vezes. Vamos pisar em lugares que as pessoas vão nos odiar. Vamos fazer coisas que as pessoas vão querer virar a cara para nós, porque nós estamos fazendo certo. Porque hoje a gente vive num mundo, entre aspas, que fazer o certo é o errado. E nós vamos sofrer por causa disso. Os que já não estão sofrendo, né? E mesmo assim, Paulo, ele viveu pela fé. E que nós possamos perseverar nisso, viver pela fé. Que você possa refletir aí no seu dia a dia, na sua vida, nas perseguições que você tem sofrido, que você tem vivido, por ser uma pessoa justa, por querer ser uma pessoa honrada, uma pessoa que vive a verdade do Senhor, que deixa para trás tudo aquilo que afasta do Senhor, que deixa para trás seus maus hábitos, o mau caminho, deixa para trás aquelas coisas que impedem você de viver uma vida com Deus e impede o próximo de viver uma vida com Deus. E que você possa viver por fé, somente pela fé. Então Paulo teve uma mudança radical que atingiu a sua vida. E Paulo foi enviado a pregar a mensagem naquela cidade de Damasco e em toda a região ali da Ásia. Então eu convido você, nessa noite, a viver por fé. É difícil? É difícil viver pela fé. É difícil viver pela fé. É difícil se entregar ao Senhor, se jogar a Ele de braços abertos e falar: Senhor, eu vou viver pela fé. E não importa o que aconteça ao meu redor, não importa o que as pessoas façam comigo, não importa as lutas e as batalhas que eu irei enfrentar, hoje eu escolho viver pela fé. Então que hoje nós possamos tomar essa decisão em nossa vida, em nosso coração, que o Senhor possa derramar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia na nossa vida, assim como Ele derramou essa palavra em meu coração, que o Senhor falou: Carol, viva por fé, não tenha medo de onde eu vou te levar, não tenha vergonha de onde eu vou te colocar, seja corajosa, seja forte, e acima de tudo, viva por fé. Então essa palavra que o Senhor quer deixar para você, quer deixar para o meu coração, assim como Paulo. Se a gente for ver a história de Paulo, a vida de Paulo, a gente precisa ficar domingos e domingos estudando, mas isso é um resumo, uma introdução do que ele fez e do que nós possamos fazer muito maior. E o terceiro legado que Paulo deixou para nós foi um legado de amor. Ele se entregou, ele viveu e ele morreu por uma causa. Ele deixou um legado de amor. Pelo que você tem vivido, pelo que nós temos vivido, pelo que nós temos levantado de manhã, pelo que nós temos abrido os nossos olhos e tido força para viver o dia após dia. Paulo, ele viveu por uma causa. Ele foi uma carta viva do Senhor, que se entregou por amor àquele evangelho que antes ele condenava, antes ele perseguia. Ele se entregou pelo Cristo de Deus, pelo Filho de Deus, pelo Filho de Deus vivo, que encontrou ele lá, perdido, destruído. Porque se ele destruía pessoas, se ele perseguia pessoas, com certeza ele tinha uma vida destruída por dentro. E o Senhor Jesus encontrou ele lá, naquele caminho, destruído. Ele tinha perspectiva, talvez, mas talvez era uma perspectiva terrena. Assim como ele encontrou cada um de nós, sem perspectiva, sem sonhos, sem propósito, sem direção. E ele nos deu um
um propósito, uma direção, um novo caminho e uma nova vida. E por essa vida, por esse novo caminho, por esse novo propósito que nós devemos lutar todos os dias da nossa vida, para entregar o nosso melhor ao Senhor, o nosso melhor em adoração, o nosso melhor lá na nossa casa, no que a gente faz aos nossos parceiros, ao nosso esposo, à nossa esposa, aos nossos filhos, aos nossos amigos. Ele se entregou para que nós possamos entregar o amor dele, através de nossas ações, através de nossa palavra, através de nossas atitudes, em amor ao Senhor. Em Filipenses 1:21, Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que a gente tem coragem de falar essas palavras que Paulo disse? Será que da forma que você vive hoje, que eu vivo hoje, que nós vivemos hoje, vamos pensar cada um o seu interior, o seu íntimo. Será que da forma que você vive hoje, você consegue dizer de todo o seu coração e de todo o seu entendimento: porque para mim o morrer é lucro? Será que você consegue falar: eu já fiz o que o Senhor tinha para a minha vida? Eu já completei a carreira que o Senhor propôs para mim? Será que hoje você consegue declarar: para mim o morrer é lucro? Será que você fez tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, na sua vida? Todos nós vamos morrer. A chance é de 100%, né? Mas será que temos algo pelo qual estamos dispostos a morrer hoje? Será? Paulo disse que estava disposto a dar a sua própria vida pela igreja de Cristo. Pode não haver uma situação social ou política que exija a morte, mas o nível de sacrifício deve estar presente em tudo que fizermos. Naquela época, Paulo era perseguido. Paulo era perseguidor, depois ele passou a ser perseguido, foi preso várias vezes injustamente, foi apedrejado, e ele pôde dizer que ele estava disposto a morrer por essa causa. E para mim concluir essa história da vida de Paulo, depois eu falo sobre o fim da vida dele, eu gostaria de compartilhar um testemunho com vocês, um testemunho que virou a chave para mim. E depois que eu ouvi esse testemunho, Paulo, ele era lá da época de Jesus, posteriormente a Jesus, e a gente fala assim: é só naquele tempo, mais de 2000 anos atrás aconteceu isso com Paulo, e a gente pensa, é só naquela época. E eu vou compartilhar um testemunho de alguém que eu não conheço, mas que eu ouvi, e que é da nossa época, que é da nossa geração, para a gente não falar, só foi no passado, não, é no presente também. Lá em Foz, na igreja, a gente teve contato com missionários da Jocum. Então, alguns missionários da Jocum, eles eram membros da nossa igreja em Foz, e eles serviam a sociedade, serviam também na nossa igreja. Jocum significa jovens com uma missão. Então, eram jovens que se dispunham a sua vida pela missão ao evangelho. Então, eles saíram de sua casa, lá tinha jovens de todo o Brasil, né? Que saíram da sua casa e foram lá numa casa, lá em Foz. A Jocum tem no Brasil inteiro, mas aqui eles estavam na base de Foz, lá eles faziam um treinamento por 3 meses, depois passavam 3 meses fora. Às vezes em outros países, às vezes no Brasil mesmo. E dessa Jocum eu vi um testemunho de uma das líderes. Essa líder é lá da Jocum do Norte. E ela, por 33 anos, ela serviu a Igreja de Cristo nos lugares perseguidos. E ela conta esse testemunho, que é um dos testemunhos que ela viu, que ela viveu, e que me marcou muito. Quando eu ouvi esse testemunho, eu só pude me prostrar aos pés do Senhor e meditar nisso que eu compartilhei com vocês. Ela conta de um senhor de 93 anos, que fora preso por 26 anos
por não negar o evangelho. E isso foi nessa época, né? No ano 2020, por aí mais ou menos. Então são pessoas da nossa época, da nossa geração. E esse senhor, numa igreja da Ásia, ela não contou o país, eles estavam lá, esses jovens e esses missionários, e numa noite esse senhor, ele ia estar lá partilhando do evangelho de Cristo num hotel escondido onde eles estavam, porque era uma cidade perseguida, um país perseguido, então eles não podiam ser explícitos no evangelho. Então eles pensaram que esse homem ia chegar lá e ia contar de todas as experiências que ele teve. E esse homem chegou, um homem de 93 anos, que ficou 26 anos presos, e ele chegou lá, ele já não tinha boca, não tinha língua, não tinha a parte assim, do esôfago, já não existia, porque ele foi torturado durante esses 26 anos, e ele quase não podia falar. E ela conta que por 2 horas ele partilhou do evangelho de Cristo, sem mencionar uma única vez sobre o tempo que ele ficou preso. E aquilo impactou aquelas pessoas, aqueles missionários. E ela conta que naquele momento ela precisou aceitar Jesus mais uma vez, de tamanha forte que era aquela palavra que aquele Senhor estava derramando sobre a vida deles. E daí passou, eles foram embora. Daí uma outra oportunidade que eles voltaram para aquele lugar, ela conta que eles tiveram contato com o filho e com a viúva, porque aquele homem já tinha morrido. E a viúva conta sobre as histórias dele na prisão. E então chegou um tempo que esse homem estava preso, já fazia uns 26 anos, e eles deixaram que o filho dele fosse visitar ele, para mostrar assim, ó, ele está sofrendo, então neguem a Jesus, parem com isso, para parar a igreja, para o filho dele ver como ele estava sofrendo e voltar e falar para a igreja, não compensa, vamos largar tudo, não compensa. E ele chegou lá a ver aquele senhor que estava num buraco, uma das torturas que eles fizeram com ele estava num buraco, lá ajoelhado. Então, de tempo em tempo, eles tiravam as fezes que estavam lá, jogavam, e ele estava já sem cor, porque não tinha luz, e ele não tinha nada ali. Estava uma pessoa ali vegetando. E aquele filho chegou lá, e ele não reconheceu que era o filho dele, porque ele fazia 26 anos que ele estava preso. E o filho dele estava com 20 anos. Não, 30 anos, se eu não me engano. Então ele ficou, o filho dele era criança e agora já era um homem. E quando esse filho chegou, ele falou assim, pai, negue a Jesus. Negue a Jesus e depois você conserta. Depois você se acerta com ele. Mas negue a Jesus e largue esse sofrimento. E o homem não reconheceu que era o seu filho. Depois ele reconheceu porque ele foi preso, o filho dele era criança. E agora o filho já era um adulto, um homem. E a palavra que marcou a vida desse filho, marcou a vida dessa viúva e marcou a vida dessa igreja, foi que esse homem falou, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. E eu levarei comigo essa cruz, até por uma coroa trocar. E aquilo lhe custou mais 6 meses naquele lugar. E quando eu ouvi esse testemunho, eu falei para o Senhor, pelo que eu estou disposta a fazer, ou o que eu estou disposta a fazer para carregar a minha cruz, para deixar para o meu filho uma mensagem que vai impactar a vida dele, o que eu estou disposta a fazer. E quando eu vi esse testemunho, eu estava fazendo as minhas coisas ali, e eu tive que parar tudo e me prostrar aos pés do Senhor e falar, Senhor, eu também quero carregar a minha cruz. Não é tão pesada quanto aquelas pessoas daqueles lugares que passam por isso. Mas eu quero carregar a minha cruz. E quando chegar lá na eternidade, eu quero trocar pela coroa de glória. E eu convido vocês a levantar de pé, a meditar, a orarmos neste momento. E eu quero perguntar a você, o que você está disposto a fazer para deixar algo
que vai impactar não só a sua geração, mas toda uma geração. O que você está disposto a entregar por amor ao Evangelho do Filho de Deus, que se entregou por amor a ti, que foi um sacrifício vivo em amor a nós. Você não precisa morrer, você não precisa nada disso. Hoje aqui, no nosso país, nós somos livres para adorar ao Senhor. Mas existe ao redor, ao mundo afora, pessoas que precisam entregar a sua vida, literalmente, para viver o Evangelho. Mas hoje o Senhor, Ele só pede o seu coração. Ele só pede o seu coração. Ele só pede um coração arrependido e contrito aos pés do Senhor. Ele só pede uma mudança de vida, muitas vezes, que você precisa começar a fazer, que você precisa começar a ter. Ele pede que você deixe seus velhos hábitos que afastam do Senhor. Ele pede para você talvez se afastar de pessoas que estão afastando você do Senhor. Ele pede talvez hoje para você deixar atitudes que afastam você do Senhor. Hoje Ele não pede nada além disso, além do seu coração, além de uma entrega total e genuína ao Senhor. Ele quer que você declare, que você proclame: eu amo a mensagem da cruz e eu levarei ela por onde eu for, todos os dias da minha vida. Ele só pede isso. Será que você está disposto a entregar isso ao Senhor? O seu coração, o seu arrependimento genuíno. Talvez você fale, talvez você pense: tá, Carol, eu pequei, eu peco. Eu estou vivendo maus hábitos, eu não consigo sair dos meus vícios. Mas o Senhor, Ele pede. Paulo, ele era um perseguidor. Ele era um perseguidor. A Bíblia não fala, mas entende-se que ele matava pessoas. Então, o que é o nosso pecado, os nossos maus hábitos, os nossos vícios? Perante o Senhor, que tem poder para perdoar você e para limpar você de todo o pecado, para purificar o seu coração, purificar a sua mente. Então, que você possa declarar ao Senhor. Eu convido você a declarar ao Senhor em alta voz: Senhor, eu me entrego a Ti, Senhor. Eu quero entregar o meu coração arrependido, Senhor. Eu quero deixar para trás todos os meus pecados, tudo aquilo que me afasta da presença do Senhor. Eu quero deixar para trás os meus vícios, aquilo que não vem do céu, aquilo que não vem do Senhor. Eu quero deixar hoje. Eu quero deixar, Senhor, aquelas amizades, aquelas pessoas que estão me levando, Senhor, para mais longe de Ti. O Senhor, Ele quer que você declare isso em alta voz. Oh, Senhor Jesus. Vamos louvar, ouve essa canção que o Senhor está derramando sobre a sua vida. E se entregue a Ele. Com o peso do pecado em si, Jesus te chama. Se você já pensou que era o fim e tem sede de beber do bem, Jesus te chama. Assim como Ele chamou Paulo, Ele chama você. Venha, se derrame no altar do Senhor. Altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. O perdão foi comprado. Jesus, Ele derramou o sangue dele por você. Então o perdão você já tem. Basta você largar tudo e começar uma nova vida. Venha hoje, não espere mais. Jesus te chama. Sinta a alegria brotar e das cinzas a vida nascer. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, se renda
cante aleluia, Cristo vive, Ele vive, todos se curvam, porque Ele é o Senhor, cante aleluia, Cristo vive, maravilhoso, maravilhoso, o nosso Salvador, cante aleluia, Cristo vive, Ele vive, todos se curvam, porque Ele é o Senhor, cante aleluia, Cristo vive. Oh, aleluia, Senhor Jesus. O Senhor te convida. Nessa noite o Senhor convida você a se render aos braços dele. Talvez você pense, Carol, eu vivo uma vida na casa do Senhor, glória a Deus. Mas talvez você precise acordar e dizer: Senhor, eu quero entregar tudo que eu sou ao Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, em honra e glória a Ti, para viver uma vida, Senhor, e chegar lá no fim e dizer: eu completei a carreira e eu guardei a fé, em nome de Cristo Jesus. Oh, Senhor Jesus, eu convido você que está aqui nessa igreja, você que está nos acompanhando, a orar ao Senhor, a entregar ao Senhor aquilo que está dentro do seu coração, em honra ao Senhor, em louvor ao Senhor, palavras de adoração ao Senhor, mas acima de tudo, talvez uma decisão de se entregar a Ele, ou de voltar aos braços dEle e falar: Senhor Jesus, eu estou disposta a viver para Ti, mas se for preciso, eu estou disposta a morrer para Ti. Será que hoje nós temos coragem de dizer isso? Senhor, eu quero deixar um legado para os próximos. Senhor, eu quero deixar um legado para os meus filhos. Senhor, eu quero deixar um legado para aqueles que virem após mim. E esse legado não é o legado de uma pessoa que fugiu, não é o legado de uma pessoa que desistiu do Senhor, mas é o legado de alguém que entregou toda a sua vida em amor ao Senhor, vivendo o propósito do Senhor, cumprindo aquilo pela qual o Senhor chamou, vivendo a identidade em Cristo, sendo pleno no Senhor, mas acima de tudo servindo ao reino de Deus, com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou. Talvez você pense: Carol, não é nada, eu não tenho nada, eu não sei o que oferecer ao Senhor, eu não sei cantar, eu não sei falar, eu não sei nada. Mas você tem uma boca, você tem algo, você respira, então você pode entregar o seu melhor ao Senhor. Aonde você estiver, aonde o Senhor plantar os seus pés, ali você pode ser uma bênção do Senhor. Independente do lugar que você esteja, independente de onde o Senhor te plantou, o Senhor te escolheu para viver algo nele, para fazer algo nele. Então decida hoje, decida nesta noite a viver e entregar tudo isso ao Senhor, a dizer: eu amo a mensagem da cruz, por toda a vida eu levarei essa cruz, e quando chegar lá na eternidade eu vou trocar por uma coroa, porque eu vivi aquilo que o Senhor colocou para mim em meu coração, e eu estou disposto e disposta a viver por isso, a entregar isso em amor e rendição ao Senhor. O Senhor te chama, o Senhor chama você. Vem, se entregue, filho amado, se entregue em meus braços e viva tudo aquilo que eu chamei você para ser.
braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Senhor Jesus, obrigado por teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, que se renovam todos os dias. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que traz ao nosso coração um confronto, traz um consolo, Senhor, traz uma direção, Senhor, traz um caminho para onde nós devemos ir, Senhor. Obrigado, Senhor, pela clareza que o Senhor nos direciona, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que conduz-nos a estarmos mais perto de Ti, Senhor. Obrigado pelo perdão que o Senhor nos dá todos os dias, que mesmo sendo falhos, o Senhor todos os dias nos perdoa e nos dá uma chance de viver uma nova vida, de viver um novo caminho. Obrigado, Senhor Jesus, por estar colocando em nós essa fé, Senhor, essa fé de vivermos os dias, todos os dias, pela glória do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua direção, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu consolo que vem do alto, do Santo Espírito, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa igreja, por essa comunidade que o Senhor coloca para estar conosco, nos direcionando, Senhor. Que o Senhor coloca em nossa vida, Senhor, para nós estarmos próximos do Senhor, para nós estarmos aprendendo de Ti, para nós estarmos vivendo em comunhão e em comunidade. Senhor, nós somos gratos a Ti. Senhor, hoje eu quero agradecer a Ti. Agradecer pela minha vida, Senhor. Agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de todos os dias nos entregarmos como sacrifício vivo em amor a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar nos guardando o nosso coração. E que o Senhor possa estar guardando a nossa mente, que a palavra do Senhor possa estar durante a semana fazendo efeito, que o Senhor possa estar trazendo direção ao longo dessa semana, Senhor, para nós conseguirmos viver, Senhor, a Tua verdade, a Tua justiça e o Teu propósito. Obrigado, Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Venha aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus.